Bom dia, segundo ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar a nossa atividade dessa semana. Como eu disse para vocês, semana passada eu postei, um documento explicativo do Present Perfect, mas essa semana eu vim em vídeo para explicar para vocês os usos, como é que se usa e a estrutura do nosso Present Perfect. Vem comigo, olha só, vamos lá. Present Perfect, segundo ano. Quem já copiou não precisa copiar, certo? Vocês têm no caderno copiado, eu pedi para copiar isso daqui no caderno. Então, Present Perfect. Estrutura, como é que eu monto frases no Present Perfect? Sujeito, que é o nome de uma pessoa, ou os pronomes, eu, ele, ela, nós. Have ou has. Past participle do verbo, mais complemento. Então, vamos lá. Sujeito. Ok, até aí tudo bem. You, he, she, it, o nome de uma pessoa. Carla, Ralph, Joey, Daniel, ok? Have ou has, é qualquer um, é o que eu quiser, o que eu achar mais bonito? Não. Quando é que eu uso have? Eu uso have para as pessoas que estão no plural, exceto I. Então, eu uso have para I have. Eu uso have para you have. Eu uso have para we have. E eu uso have para they have. Então, tem duas ou mais pessoas, a gente usa have. Exceto aqui, ó, que é uma pessoa só, mas é have. Eu. E quando é que eu uso has? Eu uso has quando o sujeito é singular, é uma pessoa só. Eu uso has para he, ele. Eu uso has para she, ela. Eu uso has para it, ele ou ela, ok? Então, escrevam isso daí também no caderninho de vocês, para vocês saberem quando usa have ou has. Past participle do verbo. Agora aqui, o particípio passado do verbo principal, do verbo da frase. Quem é o particípio passado? Nós temos dois tipos de particípio passado, vocês já conhecem. Por exemplo, o verbo cook, que é o verbo cozinhar. Qual é o particípio passado dele? Cooked. Ok? E o verbo, vamos supor, deixa eu ver aqui um outro verbo. O verbo eat, que é o verbo comer. Qual é o particípio passado dele? Eaten, certo? Então, eu tenho dois tipos de particípio passado para os verbos. Eu tenho com os verbos regulares e verbos irregulares, que vocês já conhecem. Verbos regulares são aqueles que fazem particípio passado, acrescentando apenas o ed no finalzinho dele. Cook, cooked. Play, played. Tá no particípio passado. Listen, listened, tá no particípio passado. Então, são verbos regulares, fazem o particípio passado acrescentando apenas ed. E os verbos irregulares são aqueles que fazem o particípio passado mudando a forma de escrever. Às vezes permanece do mesmo jeito, às vezes muda algumas letrinhas. Por exemplo, eat, eaten. Take, particípio passado de take. Taken. Deixa eu ver outro. Buy, particípio passado de buy. Bought. Então, como eu vou saber que o verbo não faz particípio passado com ed ou muda a forma de escrever? Como que eu vou saber? É o que eu disse para vocês. Procurem a lista de verbos irregulares na internet. Nós já temos também no nosso aplicativo, no Google Classroom.
Eu postei para vocês uma lista de verbos irregulares lá. É só procurar lá. A primeira coluna são os verbos no infinitivo. Segunda coluna, simple past. Terceira coluna, past participle. Então, procura o verbo lá. Não achou naquela lista? O passado particípio se faz acrescentando ed. Procurou o verbo lá na lista? Achou? O passado particípio se faz na forma como está escrito lá na coluna do past participle, ok? E como é que você vai procurar? Onde você vai procurar? Você vai procurar na primeira coluna, na coluna do infinitive. E essa lista de verbos irregulares, ela está em ordem alfabética, ok? Isso vocês já têm, vocês já sabem, nós já falamos sobre isso na matéria do primeiro bimestre. Então, continuando, olha só uma frase com particípio passado. Eu estive lá. I have been there. Então, sujeito I. Com I eu uso have ou has. Have. E o verbo be no particípio passado. Se você for lá na lista de verbos irregulares, você vai ver que lá na coluna do infinitivo está escrito be. Lá do lado dele tem a coluna do simple past e do lado do simple past tem a coluna do past participle, que está escrito been. Foi o que eu usei aqui. O particípio passado de be é been. E there é lá, ok? Eu estive lá, eu tenho estado lá, é a mesma coisa. Quando é que eu uso o presente perfeito? Eu uso o presente perfeito geralmente para falar de uma ação que começou lá no passado, uma ação que aconteceu no passado, mas eu não tenho o tempo em que ela aconteceu. Eu não sei se aconteceu ontem, se aconteceu o mês passado, se aconteceu há 3 anos atrás. Então, a frase, ela não me dá essa informação. É uma ação que aconteceu no passado, mas eu não sei quando do passado aconteceu. Olha só, I have been there. Eu estive lá. Então, aqui eu usei a estrutura do presente perfeito porque eu disse que eu estive lá, mas eu não mencionei quando eu estive lá. Agora, se eu mencionasse quando foi que eu estive lá, aí eu usaria o passado simples, o simple past. Ok? Usos do presente perfeito. Quando é que a gente usa o presente perfeito? Ó, ações que acabaram de acontecer. Então, I've, esse V aqui, ó, é a forma abreviada de have. Então, você pode abreviar também. I've just seen him on the corner. Eu acabei, esse just aqui significa acabei, né? Aconteceu há pouco tempo, acabou de acontecer. Eu acabei de vê-lo, seen him, na esquina, on the corner. Então, uso o presente perfeito para uma ação que acabou de acontecer. Tá no passado, acabou de acontecer, mas não me menciona o tempo. Quando é que foi que aconteceu? Ações que começaram no passado e ainda acontecem no presente. They have studied a lot for the exams. Eles têm estudado muito para as provas, para os exames. Então, a ação começou lá no passado, eles têm estudado, eles começaram a estudar no passado e ainda continuam estudando, porque eles ainda não fizeram a prova. Então, quando eu tenho uma frase assim, eu uso o presente perfeito. Olha só a estrutura: sujeito, have ou has, que é have, e o verbo study, que é o verbo estudar, no presente perfeito. Procurei ele lá na minha lista de verbos irregulares e não achei, fiz o passado dele acrescentando ed. E aqui é o complemento da frase. Ações que aconteceram no passado e ainda possuem efeitos no presente. Então, where are your glasses? Onde estão seus óculos? Então, ações que aconteceram no passado e ainda tem efeitos no presente. Então, onde estão seus óculos? Aí eu poderia, essa é uma pergunta, aí eu respondo,
A minha resposta aqui vai ser no presente perfeito. Eu acabei de perdê-los. Não sei, eu acabei de perdê-los. I don't know. Eu não sei. Aqui é presente, né? Agora a frase no presente perfeito. I have, que é o V abreviado. Just lose them. Não sei, eu acabei de perdê-los. Então, aconteceu no passado e ainda tem efeito no futuro, ok? Ações que ocorreram em um tempo não preciso, foi o que eu disse para vocês. Eu não sei quando é que aconteceu a ação. Foi no passado, mas eu não sei quando ela aconteceu. She has lived in Amsterdam for a while. Ela morou em Amsterdã por um tempo. Eu posso tirar esse por um tempo aqui e escrever só ela morou em Amsterdã. É uma frase que não tem o tempo preciso, não me traz em quando é que ela morou em Amsterdã. Por isso eu uso a estrutura do presente perfeito. Olha só, she, que é o sujeito, has, porque o sujeito é she, e o verbo live, né? É um verbo regular, eu faço o passado dele acrescentando ED. Como já tem S, eu acrescento o D. Formas negativas e interrogativas do presente perfeito. Basta acrescentar o not depois do have ou do has e tá tudo certo. A frase vira negativa. Olha só aqui. They have not visited us for the last 6 years. Então, eles, o have, e depois do have eu usei quem? A partícula not, para mostrar que a frase está na negativa. Então, frases negativas no presente perfeito, basta acrescentar o not após have ou has. Só isso. Certo? E forma interrogativa, como é que fica? Basta pegar o have e colocar no início da frase. É só trocar ele de lugar com o sujeito. Pego o have, coloco no início da frase e o they, que é o sujeito, lá no lugarzinho do have. Have they visited us for the last 6 years? É uma pergunta, ok? Então, pessoal, é isso daí. Vocês vão copiar essas questões, né? E vão fazer para mim 3 frases. Uma afirmativa, uma negativa e uma interrogativa no presente perfeito. É só isso a atividade de hoje. Montem para mim 3 frases. Uma na afirmativa, uma na negativa e uma na interrogativa. E aí, após essa explicação, na próxima semana eu vou postar as atividades de presente perfeito. Ou então a gente começa as atividades pela aula do aplicativo, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham um ótimo